Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Nova pesquisa IPEC aponta a estabilidade e a intenção de voto a Bolsonaro. Lula cresce 2 pontos dentro da margem de erro. Ministério da Defesa e Tribunal Superior Eleitoral desmentem acordo para fiscalização militar das urnas durante a eleição. Veja outros destaques. 35% das mulheres que trabalham no Brasil temem perder o emprego em caso de gravidez. 3 em 10 tiveram dificuldade para se empregar por serem mães. Importação de armas dispara no país, são 1.200 por dia. Taxa mensal chega a 40 mil, há 2 anos eram 9 mil por mês. Brasileiros dizem ser da paz, mas 6 em 10 revidam violência e 3 em 10 dizem não levar desaforo para casa. Tudo pronto para debate entre candidatos ao governo de São Paulo hoje à noite. Confronto de ideias será transmitido pela TV Cultura. Morre um dos ícones do cinema internacional. Jean-Luc Godard tinha 91 anos. Francês deixa um legado sólido para a 7ª arte. Na entrevista de hoje, o discurso de ódio nas redes sociais, piadas depreciativas são um caminho para agressões racistas. O crescimento das redes sociais coopera com a divulgação de discursos de ódio contra pessoas negras pela internet. As mulheres negras são alvo preferencial dos ataques que fazem das piadas depreciativas um caminho para as agressões racistas. Sobre este assunto, eu conversei com o professor Luiz Valério de Paula Trindade, doutor em Sociologia e autor do livro Discurso de Ódio nas Redes Sociais. O que a gente observa, Joyce, é que com o advento dessas tecnologias digitais, né, as plataformas de redes sociais, elas não inventaram o ódio na sociedade. Né? O ódio é um sentimento que já estava presente. No entanto, elas contribuíram para potencializar, né, esse tipo de comportamento. Então, o que é muito comum se observar é que grande parte dos usuários que se engajam nessa prática de construção e disseminação de discursos de ódio, eles se sentem protegidos por estarem atrás da tela do computador, porque eles acreditam que eles são isentos de serem responsabilizados por suas atitudes e também não podem ser localizados. Então, isso estimula esse tipo de atitude. E por que as mulheres são mais atacadas do que os homens negros? Então, isso é muito interessante, porque quando eu comecei a me debruçar sobre essa pesquisa, inicialmente eu imaginava que esse fenômeno ele afetava homens e mulheres negras da mesma proporção. No entanto, conforme eu fui coletando os dados e analisando-os, eu descobri que as mulheres negras são 80% das vítimas. E aí você pergunta por que elas são as principais vítimas? Porque o processo de construção da identidade nacional brasileira, a partir da proclamação da República, supervalorizou a branquitude como modelo universal de humanidade, modernidade, inteligência e beleza. E nesse contexto, as mulheres negras elas sofrem mais do que os homens. Então isso é que estimula, né, que explica a ideologia por trás desses ataques constantes nas redes sociais. E as piadas são usadas como ferramenta dessa prática do ódio? As piadas, Joyce, o que acontece? Por serem uma forma de comunicação socialmente aceitável, então ela se torna uma ferramenta muito conveniente para os agressores, porque eles conseguem transmitir ideologias preconceituosas, racistas, misóginas, etc., de forma muito velada. Então isso gera o que na literatura se chama racismo sem racistas. Ou seja, você tem um fenômeno, mas o agente está ausente, porque ele fica camuflado por detrás dessas piadas de cunho depreciativo. E o senhor diria que a ascensão da mulher na sociedade, a visibilidade nos mais variados setores, isso também acaba por impulsionar esse aumento, não, desses ataques nas redes sociais? Sem dúvida, Joyce, porque a minha pesquisa revelou que grande parte das vítimas, 80% das vítimas, são mulheres negras, jovens, na faixa de 18 a 35 anos, em ascensão social. E por que essas mulheres em ascensão social, elas se tornam vítimas? Porque elas subvertem
a chamada ordem natural que reserva posições e lugares sociais de prestígio, principalmente para homens brancos de classe média e média alta. É como se o agressor dissesse, esse lugar não lhe pertence. Então, com esse ataque, eles visam reposicionar a mulher negra em uma condição de subalternidade e inferioridade social. E o senhor usa uma expressão no livro, nas pesquisas, fazendo uma analogia, não, do discurso de ódio com o Pelourinho. Porque o que se observa é como, né, o Pelourinho, né, no Brasil colônia, era uma praça pública para castigo dos negros, né, que ousavam não respeitar as ordens do senhor, né, do senhor de engenho, e principalmente que fugiam para os quilombos. Então, quando eles eram capturados, eles eram castigados em praça pública para servir de exemplo para que os demais negros não seguissem aquele caminho. Então, trazendo essa analogia para os dias atuais, então as redes sociais tornaram essa praça pública onde, principalmente, mulheres negras que, entre aspas, ousam sair de lugares sociais de subserviência, subalternidade e inferioridade social, então elas são, entre aspas, castigadas virtualmente nessa praça pública, que são as redes sociais, de tal forma que outras não ousem seguir aquele caminho. E nós estamos falando de uma prática criminosa pelas redes sociais, que fica cada vez mais difícil de ser fiscalizada e punida, não como deveria de fato acontecer. Como que nós, enquanto sociedade que luta contra o racismo e contra o ódio, como nós podemos combater esse crime? Primeiro, atuar fortemente na educação, na formação, né, da geração atual e de novas gerações, no sentido de instruí-los para que eles compreendam que esse tipo de cenário não é aceitável e não pode ser considerado normal. Então, fazê-los entender que esse tipo de atitude causa impactos reais na vida das pessoas e causa dor, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Segundo aspecto, Joyce, o ordenamento jurídico brasileiro precisa acompanhar mais a evolução dessas tecnologias. É claro que elas evoluem numa velocidade muito célere, mas o ordenamento jurídico brasileiro não pode ficar com um gap tão grande. Então, é preciso atualização no ordenamento jurídico brasileiro, de tal forma a punir mais severamente quem se engaja nessas práticas. E a orientação sempre é fazer a denúncia. Sempre fazer denúncia. E também, em complemento a isso, Joyce, eu também advogo que se as pessoas que recebem esse conteúdo, né, que elas não repliquem. Então, se eventualmente isso chega até você, não replique esse conteúdo, né? Denuncie, procure algum órgão especializado que pode ajudá-lo, mas não replique esse conteúdo, porque isso só alimenta a espiral do ódio. Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Boa tarde, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Até lá.